E aí, meus queridos e queridas atualizam, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal, e hoje eu vou te ajudar a tentar conseguir um empréstimo consignado da CLT pelo Banco do Brasil e a Caixa. Que na verdade hoje, por todos os comentários que tem aqui no meu canal a respeito desse tipo de conteúdo, são os dois bancos que estão ofertando a menor taxa de juros possível. Então, eu achei bem relevante fazer esse conteúdo porque tem uma abordagem diferente. Em cima de 1000 e poucos comentários que eu tive a respeito especificamente do Banco Brasil e Caixa, a gente consegue ver a tendência que está o mercado atual sobre esse tipo de produto. A gente hoje não tem uma proposta, não é todo mundo consegue fazer uma proposta direto pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, e sim diretamente às agências, tanto da Caixa como do Banco do Brasil. Então hoje eu vou tentar te explicar algumas coisas que poderão acontecer para te não ter sido pego de surpresa na hora que tu tentar solicitar. Bom, a gente sabe que o governo ele está passando, não o governo, o Dataprev, por uma oscilação gigantesca e os bancos não estão conseguindo se adaptar ainda no sistema do Dataprev para conseguir fazer a consignação, enfim. Então está tendo muita proposta e pouco aceite. Por causa dos aceites, está tendo essa instabilidade. O Banco do Brasil e a Caixa, pelo que eu estou percebendo, o pessoal está conseguindo solicitar o empréstimo, pelo menos a proposta, indo até uma agência. Lembrando que, desses dois, o melhor ainda é Caixa, tá? Banco do Brasil, se tu for cliente, te considero a melhor opção. Mas caso tu não for, Caixa Econômica Federal. Quais são os documentos que tem que levar? Carteira de trabalho, identidade. Talvez vá precisar abrir uma conta. Eles estão solicitando abertura de conta também, em alguns casos, para fazer a validação desse contrato. E o que acontece? Quando tu vai lá, eles vão te solicitar. Provavelmente, se tu tens uma proposta no aplicativo que não anda, a melhor coisa que tens que fazer é ir na agência. Mas essa proposta pode acontecer, já aconteceu com vários inscritos aqui, tava com 10 mil na proposta, chegou no banco, 5 mil. Então já me deixa nos comentários se aconteceu isso contigo e se tu foi já até uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para tentar solicitar. Porque o teu comentário é que está sendo relevante, porque com as experiências de vocês a gente consegue alertar o pessoal todo do que está acontecendo. Como a gente sabe que o Dataprev está com uma instabilidade na questão de contratos, o que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal estão fazendo? Elas estão fazendo um contrato diferente. Porque as garantias do contrato, se tu começar a perceber ali, tem garantias que é a tua rescisão, garantias que é o teu limite do cartão de crédito. Outra coisa que eles estão fazendo, se tu tens algum empréstimo ou dívida, eles estão tentando utilizar esse dinheiro para quitar dívida, então abre muito bem o olho quando tu for assinar um contrato. Na hora que tu for na Caixa e eles falarem assim, olha, tem um valor aqui para ti determinado, o que vai acontecer? Quando tu assinar o contrato, eles vão levar para análise. E a análise pode demorar até 5 dias. Nessa análise, eles vão ver se tem ou não viabilidade. E quando é que tu não vai ser aprovado? Se tu tá com dívida no Bacen, prejuízo. Tens alguns empréstimos no mercado muito grandes, porque como eles não têm a conexão entre todos os bancos, eles não sabem que tu deve. Então, se tu tens algum financiamento, de repente, não que tu não tenha margem consignatória, tu pode até ter margem consignatória, mas de repente o empréstimo não vai ser aprovado porque eles não têm a transparência das informações para saber o que liquidar ou não. Então, a melhor data para ti vai ser sempre dia 25 de abril, onde eles estão prometendo aí a portabilidade total do serviço, que aí os bancos vão poder se enxergar e vão poder também assessorar, porque já está escrito, tá? O próprio ministro do Trabalho falou que esse gap de um mês até chegar 25 de abril será um problema, porque as pessoas não podem passar da capacidade da margem consignatória. Então, os bancos, como eles não têm como entender isso, eles acabam não te liberando o empréstimo. Indo até uma agência da Caixa Econômica do Brasil e o Banco do Brasil, tu vai conseguir essa proposta. Aí ela vai entrar para validação e a análise. Lê as garantias desse contrato. Em muitos casos, o Banco do Brasil está fazendo uma proposta de CDC salário, que não tem nada a ver com a consignatória da CLT. Mas o que eu creio, o que eu acho que é viável, porque o Banco do Brasil não ia dar esse tiro no pé. Ele deve, como o Dataprev está passando por instabilidade, ele deve pegar esse cadastro, essa proposta de vocês, e depois incluir no Dataprev. E o teu dinheiro só vai ser liberado realmente quando entrar a proposta dentro do Dataprev. A Caixa aprovou o teu cadastro? Beleza. Agora eles precisam validar no Dataprev. E aí tem um delayzinho que está acontecendo também de tempo. Pessoal,
Informações importantes que tu tem que ter na hora desse empréstimo. Primeiro, cuidado com as vendas casadas que os bancos adoram fazer. Olha só, para te liberar esse empréstimo, eu preciso que tu contrate seguro, preciso que tu contrate título de capitalização. Gente, isso é venda casada. Quando tu quer uma coisa condicionada a outra, é venda casada. Isso é ilegal. Então, se qualquer normativa que vier pra cima de ti falando desses seguros e taxas, tu fala, cara, isso é venda ilegal e, sinceramente, eu não quero. Que aí o atendente vai se constranger. Eu te digo isso porque eu já trabalhei em banco e realmente eles usam essa demanda toda de mercado para eles, porque eles ganham comissão em cima do seguro vendido e da capitalização também, gente. Ganham. Então, isso pode acontecer. Contratos, confere as taxas de juros abordadas nesses contratos, que também pode dar algum problema. Lembrando que pessoas negativadas não vão conseguir pegar de momento. E aí entra uma aspas agora. Se tu é negativado e tem saldo de FGTS, o que tu queres com esse empréstimo? Ou se tu tem saldo de FGTS, o que tu quer com esse empréstimo? Por que eu tô dizendo isso? Banco do Brasil e Caixa, a melhor taxa que eles vão ofertar que eu vi no mercado é 1,80 ou 1,85. E não é para todo mundo. A grande maioria tá pegando quase 3%. Se tu pegar 3%, tu vai pagando quase 3 vezes, dependendo do prazo, o teu valor. Condicionado à tua multa rescisória, condicionado, às vezes, até mesmo ao teu contra-cheque, então não vai ter como fugir. Por que tu não pega o teu saldo do FGTS que tu já tem parado, que não rende nada? Aqui, ó, no link da descrição desse vídeo tem a Clau Express, tá? Eles trabalham só com antecipação de FGTS, só que o atendimento é humano. Tu vai conversar com pessoas, não é um robô. Conversa com ele e faz a antecipação. É bem simples e é na hora. O dinheiro é liberado na hora. Mas eu sou negativado, não tem problema. Meu saldo tá bloqueado, FGTS, não tem problema. Taxa é a partir de 1,29 em diante. Tem que ver o teu perfil. Mas podendo chegar no máximo a 1,79. Gente, estás com dinheiro parado, por que tu vai fazer um empréstimo para pagar mais juros? Não tem lógica. Tu não consegue fazer nada. Vamos botar aqui, olha a questão da inflação. Tu pagava antes de energia elétrica 100, hoje tu paga quase 200. A inflação tá aumentando, tudo tá aumentando e teu dinheiro não aumenta. Então pega aquele dinheiro e transforma em alguma coisa útil para ti. Então, link na descrição da Clau Express se tu desejares fazer esse tipo de procedimento e esquecer esse empréstimo CLT, que na minha opinião não vale a pena. Então, pessoal, voltando ao assunto, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal somente indo na agência bancária. Infelizmente, não tens o que fazer. Tu pode conseguir a proposta pelo celular? Pode, mas eu acho que não tá dando o ok, o aval, a concessão oficial desse empréstimo. Mas só cuidado com esses detalhes que eu te falei, tá? Se tu realmente deseja fazer isso. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil vai ser melhor indo numa agência. Lê as garantias que eles te pedirem de pagamento. Como assim? Eles vão te falar, ó, se caso tu não pagar, eu vou tirar daqui, dali, dali. Olha, lê antes de assinar, pra não tá cavando pé na própria cova, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Gosta desse tipo de conteúdo? Então te inscreve no canal, deixa teu like e comenta aí. Valeu!